Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe. Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho. Boa noite, pessoal. Muita paz, muita luz a todos. Prender o cabelo, porque está muito calor aqui, gente. Não sei vocês aí, mas está um calor aqui insuportável. Sejam todos bem-vindos. Está começando agora o nosso estudo Medicina da Alma. Estamos estudando o livro Mecanismos da Mediunidade. Eu sou Andressa Bispo, aqui de Barra Bonita, e é sempre com alegria que a gente vem aqui desenvolver esses estudos com vocês. Antes de tudo, pessoal, vamos agradecer, porque agradecer nunca é demais, eu sempre digo isso. Agradecer a Deus, aos amigos espirituais, que fazem, que permitem que esse nosso encontro aconteça aqui todos os sábados, agora no horário das 8 horas da noite, para que nós possamos desbravar, estudar e refletir sobre as mensagens trazidas por André Luiz nessa obra considerada dificílima. Vocês já leram a obra Mecanismos da Mediunidade? Se já leram, conseguiram entender o que André Luiz vem nos contar, vem nos dizer aqui através desse livro? Pois bem, a nossa missão aqui parece uma missão impossível, mas não é. Nós estamos aqui já encerrando o capítulo 1, vimos alguma coisa já do capítulo 1 falando das ondas. Hoje eu vou tentar encerrar esse capítulo, para depois a gente começar o capítulo 2. E eu quero agradecer também a você que vem aqui todo sábado, acompanhar aqui os nossos estudos, aos nossos canais parceiros, a equipe Renovando Consciências, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidades, quem mais? A Casa Espírita Seara de Luz, a TV Nave, o Consular Esclarecer lá de Lisboa, Portugal, nos acompanhando. E estamos ao vivo também pelo Facebook do Renovando. Então, pessoal, desde já, muito obrigado aos canais parceiros, e que Deus nos abençoe, possamos ter um bom estudo essa noite. Deixa eu falar boa noite aqui para Laniaquea. Eu falei certo seu nome? Boa noite, seja bem-vinda, viu? Coloca a cidade aí de onde você está vendo a gente. Laniaqueia. Marcelo Teixeira, aqui do Rio de Janeiro, boa noite, seja bem-vindo. E você também que está nos acompanhando aí, deixe seu boa noite, a cidade de onde está nos vendo e nos ouvindo, que a gente dá um oi ao vivo para vocês.
o Anselmo Duarte, né? Anselmo, seja bem-vindo. Eu não sei se você é brasileiro, mas seja aqui para a gente o local de onde você está nos vendo. Anselmo Duarte, Pecame é YouTube Member. Membro de algum lugar. Eu não sei inglês, viu, gente? Então, vocês traduzam aí para mim, por favor. Bem, fazendo um paralelo aqui, pessoal, para a gente se localizar, porque 7 dias são muitos dias, então a gente acaba esquecendo um pouco o estudo passado. Nós começamos o capítulo 1 entendendo, né, os conceitos trazidos pela ciência física, material, terrena, sobre o que seriam as ondas, né? E também a gente viu aqui o conceito de ondas do ponto de vista espiritual de André Luiz. Então, para você que perdeu aí o nosso primeiro episódio, falando já adentrando o capítulo 1, eu sugiro fortemente que você possa ir na nossa playlist aí no canal e ver o nosso primeiro vídeo falando desse capítulo muito interessante. Ainda continuando no capítulo que trata sobre ondas, né? Como é a sua manifestação e como é a nossa percepção dessas ondas eletromagnéticas, magnéticas, que chegam até nós para fazer com que os nossos sentidos percebam essa manifestação. A gente vai continuar estudando aqui um pouco agora sobre, né, o som e as luzes. Então, a gente viu as ondas num sentido amplo, geral. Agora, a gente vai especificar um pouco. Deixa eu falar boa noite aqui para o Daniel Rosa. Boa noite, obrigada pelo estudo. Deus abençoe a você, a todos nós, viu, Goiânia? Boa noite, Daniel. Obrigada por ter você aqui com a gente. Então, pessoal, para quem está nos acompanhando, nós vamos ver agora, dentro do capítulo 1, um item intitulado Continente do Infrassom. Continente do Infrassom. Aí a gente já começa a coçar a cabeça, né? O que é esse infrassom? Então, eu trouxe aqui alguns slides falando sobre o que é o infrassom e os seus conceitos, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês que estão nos acompanhando aqui para o seguinte. André Luiz, ele vai trazer aqui para nós o conceito terreno dessas percepções que nós conseguimos ter através do nosso tímpano, do ouvido e dos nossos olhos, mas ele chama a atenção também de que cada um de nós percebe e recebe essas manifestações da luz e do som através das ondas, dependendo da situação mental, psíquica de cada um. Então, já estou dando um spoiler aqui do que vai ser o nosso estudo hoje. Deixa eu falar boa noite aqui. Bacura, boa noite, Paz, Porto Felício, Paraná, seja bem-vindo. É homem ou é mulher? Eu acredito que é homem, Bacura, mas você fala aí pra gente, não temos preconceito, fique tranquilo, tá? Pode nos falar aqui. Obrigada pela sua presença, viu, Bacura? Então, pessoal, primeiro a gente vai tentar entender aqui o que é um infrassom. Então, nós vimos lá no estudo passado a importância que nós devemos dar quando nós possuímos um cérebro ativo, um cérebro saudável. Quando nós recebemos da vida condições para desenvolver em nós todas as nossas potencialidades. Ah, tá. Marco Aurélio, seja bem-vindo, Marco Aurélio. Obrigada, viu, pela sua presença. Então, dentro desse cérebro que nós recebemos, nós temos, assim, algumas limitações, mas também possibilidades de desenvolvimento muito grande na área intelectual, cognitiva e também na área, no que diz respeito ao espírito, na área moral, ok? A gente viu isso. E a gente recebe todos os estímulos exteriores
né, que chegam até nós, sejam eles de encarnados ou desencarnados, da natureza aqui da esfera física da Terra ou de outras dimensões, através de ondas, tá? Então, quando ele vem nos falar aqui sobre o continente do infrassom, deixa eu ver se consigo melhorar aqui para vocês. Ele vem nos dizer aqui, ficou um pouco para cima, mas eu leio aqui para vocês, tá? O que é o infrassom? O infrassom é o nome que se dá às ondas sonoras fabricadas pelo som, cuja frequência encontra-se abaixo do espectro audível humano. Ou seja, é o som que apresenta a frequência inferior a 20 Hz. Né? O infrassom trata-se, portanto, de um som de baixa frequência, que não pode ser ouvido, mas que, em dadas condições, pode ser percebido como vibração. Então, veja, aqui no desenho, a gente tem aqui sons audíveis, né, pelo ser humano. Então, existe uma certa frequência, que André Luiz vai nos colocar aqui, de 20 a 20 mil megahertz, né, a unidade de frequência é medida em hertz, a gente vai ver isso também. Depois disso, a gente tem os ultrassons que não são percebidos, tá, pelos nossos ouvidos. Nós temos uma limitação para que a gente perceba o som do nosso corpo físico, e temos os infrassons, que é esse primeiro em azul que vocês estão vendo aí. Percebam, né? Percebam a quantidade de ondas que tem aqui nessa linha representando uma onda. No infrassom, no que está em azul, ela é uma quantidade mais lenta, né? Ela vai numa velocidade mais lenta e a sua quantidade de ondulação também são menores. Quando nós chegamos aqui nos sons, que a gente percebe nos sons audíveis, essa quantidade de ondas, ela aumenta e, consequentemente, também vai aumentar a sua velocidade. Quando chega no ultrassom, que ultrapassa a nossa capacidade de perceber o som, essa velocidade, ela aumenta muito e a quantidade de ondas que é fabricadas também. Tudo isso tá como um prelúdio, como uma introdução, para a gente tentar entender o que André Luiz vai relacionar aqui no nosso campo espiritual. Porque a gente está entendendo aqui coisa básica de física, coisa de escola. Como é que funciona isso no nosso corpo físico? A gente está relembrando, na verdade, que todo mundo aqui que já passou pelo primário, né, pelo ensino fundamental, hoje com esse nome, viu alguma coisa de física, né, falando a respeito dessas ondas, desse infrassom, dessa ultrassom, dos sons audíveis. Nós estamos aqui relembrando. Mas a gente precisa se atentar aqui ao estudo para entender como que o espírito do desencarnado, o perispírito, recebe, tem essa percepção. Se é a mesma percepção ou se é alguma coisa diferente. É isso que nos interessa. Porque você estando encarnado, vestindo um corpo, você tem a possibilidade de receber através dos seus 5 sentidos, né, pelas portas da mediunidade, a percepção, a visão do mundo espiritual que te cerca, não é isso? Mas como que é essa mecânica? Como que alguém que está desencarnado age sobre a matéria? Como que um espírito que já não tem mais um corpo físico consegue emitir ondas? Vamos lá, vamos devagar para a gente tentar entender. Eu vou lendo aqui para vocês, tá, pessoal? Então, continente do infrassom. Ele começa assim: ajustam-se os ouvidos e os olhos humanos às balizas naturais da percepção que tem o nosso corpo.
circunscritos, ou seja, limitados aos implementos da própria estrutura, que é o caso aqui da potência que tem ou não, né, os nossos ouvidos de captar os sons. Então, se nós não captamos todos os sons acima de uma determinada frequência, porque a gente tem uma limitação. E se a gente não percebe também os sons abaixo de uma determinada frequência, é porque a gente tem uma limitação. E ele continua aqui, né? Que abaixo de determinadas vibrações, no caso aqui de 16 vibrações por segundo, a criatura encarnada, que somos nós, ou que ainda se mostre fora do corpo físico, os desencarnados, em condições semelhantes, movimentam-se no império dos infrasons. Nossa, vamos devagar para tentar entender aqui, como assim? Como que alguém que desencarnou pode estar em condições semelhantes aos dos encarnados e estar se movimentando no império dos infrasons? Então, veja. Quando nós falamos em desencarne, nós já vimos que a maioria de nós, após deixar o corpo físico, permanece ainda conectado, ligado, vibracionalmente, está sintonizado às esferas terrenas, às dimensões que circundam as criaturas humanas. Então, tem muito espírito que desencarna, que morre, que não deixa a dimensão de quem está vivo. Ele está numa outra dimensão, mas ele não consegue adentrar a outros locais da espiritualidade, da pátria espiritual, porque a sua situação vibratória, pensante, o seu sentimento te coloca ainda aqui encarcerado, muitas vezes escravizado junto aos encarnados. Então, quando ele fala aqui que os desencarnados estão em semelhante situação aos encarnados, é isso que ele está dizendo. Porque nós encarnados estamos, a maioria de nós, tá? Vamos falar aqui um percentual sobre a maioria. A gente está envolvido com o mundo físico, nós estamos envolvidos com as questões materiais que nos cercam, trabalho, estudo, família, angariar meios de sobrevivência, cuidar do corpo físico, tratar uma enfermidade, criar, educar um outro ser. Então, nós estamos envolvidos no mundo material e tudo que compõe a nossa existência. Boa noite, Teliana. Teliana Pena. Boa noite, muita luz. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pela sua presença. Mas nós, na sua maioria, nos esquecemos que nós também estamos envolvidos com o mundo espiritual. Porque nós somos espíritos. Então, nós vivemos em dois mundos. Não podemos nos atentar apenas à vida física. Porque essa vida física, um dia, ela vai acabar. Ela tem hora para começar e tem hora para terminar. Mas o espírito, não. E quando nós nos despreocupamos, nos descuidamos das questões espirituais, a gente só tem pensamento, foco e movimento dentro da vida material. Então, você, encarnado ou desencarnado, que está aí um pouco despreocupados das questões espirituais, estarão agindo na mesma frequência. Só que com um detalhe, Ele diz assim:
Porquanto, né, em condições semelhantes, o desencarnado movimenta-se no império dos infrassons, encarnados e desencarnados. Os sons continuam existindo, sempre dispõe de recursos para assinalá-los, ou seja, registrá-los. Boa noite, Lília Pereira, seja bem-vinda. Então, veja, pessoal, movimentar-se no reino dos infrassons significa que você não vai ser percebido pelos sentidos da criatura humana. Então, quando um espírito desencarnado, que está desencarnado, está se mexendo, se movimentando, agindo na pátria espiritual, na erraticidade, seja ele nas zonas umbralinas, seja ele ali nas zonas, né, de atendimento, de pronto-socorro, ele está agindo dentro dessa frequência do infrassom. Por isso que nós não percebemos a todo momento, a todo minuto, essa movimentação. Porque os nossos sentidos, eles têm que ser impressionados. Eles têm que ter a capacidade de receber essas impressões. Tá. Aí vocês vão perguntar para mim, mas como que acontece, então, a comunicação? Porque a comunicação existe. Calma, vamos chegar lá. Mas só para a gente tentar entender que dentro aqui do mundo em que nós conhecemos, chamado planeta Terra, existem vários tipos de dimensões, aonde nós conseguimos nos movimentar e existir. E dentro dessas dimensões, as frequências são o que vão nos colocar em contato com outros espíritos ou não. Aí, vocês tiverem dúvidas, perguntas, pode colocar aqui no comentário. Ok, pessoal? Ele continua nos dizendo assim, um exemplo, né? Ele faz exemplos aqui. Uma ponte pressionada por grande veículo ou a locomotiva que avança sobre trilhos agita a porta da residência não distante. Porta essa cuja inquietação se comunica a outras portas mais afastadas em regime de transmissão de infrassons. Olha, a gente não percebe, mas dessas agitações inaudíveis ao corpo humano, ao corpo físico, elas existem. Não só provocadas pelos espíritos encarnados, desencarnados, mas também por corpos da natureza. E a gente não se dá conta, a gente não percebe. Talvez quem more mais perto de um aeroporto, de uma rodoviária, onde transitam trens, ou até mesmo de uma ponte muito movimentada, consiga sentir a vibração na sua janela, na sua porta, na sua casa. Mas quem está mais distante não vai ter essa sensação. E tudo isso, para André Luiz vir aqui fazer um comparativo, de que as nossas manifestações espirituais, elas podem se dar da mesma forma. Então, nós podemos vibrar numa sintonia aonde apenas outros espíritos que estão também na mesma sintonia conseguem perceber a nossa manifestação. Por isso que é muito importante a problemática que nos compete sobre sintonia. Porque a sua antena receptora,
só vai receber aquilo que ela tem de potência. Então, se a sua antena conseguir captar apenas baixas vibrações, é isso que você vai sintonizar. A gente até colocou aqui na aula passada, eu vou colocar de novo aqui para vocês, um desenho sobre, aqui um slide que a gente fez sobre esse termômetro das vibrações dos sentimentos. Tá aqui, ó. Frequências vibracionais da evolução. Então, tudo que é de baixo teor moral, todos os maus sentimentos vão estar vibrando em uma determinada frequência. Os sentimentos que começam a se tornar bons vão fazer um intermediário entre sentimentos ruins e sentimentos elevados. É por isso que nós sempre falamos em palestras e a própria revelação dos espíritos vem nos dizer sobre a nossa jornada evolutiva. A gente não começa vibrando como um espírito superior, onde a frequência é muito alta e muito rápida. Difícil de ser captada por qualquer encarnado aqui do planeta. Nós começamos vibrando, sintonizando, colocando a nossa frequência na mesma frequência de baixo para médio. E só depende de quem aumentar essas vibrações, essa frequência, da nossa própria evolução moral. Agora, voltando aqui para os estudos, André Luiz vai dizer assim: nesse domínio das correntes imperceptíveis, que é o infrassom e outras correntes, identificaremos as ondas eletromagnéticas de Hertz, a se exteriorizarem da antena alimentada pela energia elétrica e que apresentando frequência aumentada com o emprego de chamados circuitos oscilantes, constituídos com o auxílio de condensadores, produzem as ondas da telegrafia sem fio e do rádio comum. Começando pelas ondas longas, na medida equivalente à frequência de 300.000 vibrações por segundo ou 300 quilociclos, e avançando pelas ondas curtas, além das quais se localizam as ondas médias ou decimétricas, disciplinadas no serviço, em serviço do radar e da televisão. E ele diz assim, eu já vou falar com vocês a respeito dessa frequência e desses hertz. Mas ele diz assim, em semelhantes faixas da vida, que a ciência terrestre registra como continente do infrassom, circulam forças complexas. Contudo, para o espírito encarnado ou condicionado às sensações do plano físico, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio. Ficou difícil, né? Vamos tentar entender. Então, ele deu 2 exemplos aqui, né? Que eu já falei para vocês aqui da manifestação do infrassom no trem, na ponte, que faz essa vibração de uma maneira que a gente não percebe nos objetos. Depois ele fala aqui dessas correntes imperceptíveis através das ondas de televisão, das ondas do rádio, do satélite, né? Então, todas essas ondas, elas são disciplinadas, elas são devidamente transformadas pelo homem para que cada aparelho eletrônico receba e entenda essas ondas
e repasse para a gente. Então, para nós, quando ele fala aqui que para o espírito encarnado e desencarnado foge do nosso entendimento, que nesse reino de ondas, de sons, nos escapa da percepção forças complexas, a gente fica boiando. Porque nós não temos ideia do tamanho, da quantidade e da natureza de energias que compõem ainda o nosso universo. Por isso que a gente não pode se prender apenas ao que a gente conhece, ao que a gente vê, ao que a gente ouve, ao que a gente toca. Porque o poder de Deus e a sua criação é muito mais do que a gente sabe. Toda vez que um orgulhoso, sábio ou pseudo-sábio, que se acha inteligente, sabedor de tudo, bate no peito e diz que é portador da ciência e da verdade, você pode já descredenciar aí essa pessoa. Porque nós não temos ainda conhecimento sequer dessas forças complexas no reino do infra, do pequeno, do curto, que nos cercam. Imagina a hora que a gente chegar aqui a estudar o reino das ondas do ultrassom, que já vai falar a respeito das esferas dos espíritos elevados. Então, o nosso trabalho aqui é de formiguinha. Nós devemos começar do começo estudando o que a gente tem em mãos. Porque depois a revelação vem trazendo o resto. Sempre Deus envia missionários, espíritos, médiuns, para nos adiantar em alguma área da humanidade. E André Luiz está fazendo isso, está nos adiantando, está nos fazendo progredir na área do conhecimento sobre o mundo espiritual. Quando nós tivermos consciência disso, talvez, e só aí talvez a gente consiga realmente nos empenhar na nossa tarefa, que é a tarefa de perfeição espiritual. E quando ele fala aqui, pessoal, que para nós, encarnados e desencarnados, não existe nessas províncias da natureza senão silêncio, é porque nós não temos ainda condições de perceber todas essas forças complexas. Quando ele fala aqui para a gente sobre a unidade de Hertz e de frequência, é interessante a gente saber, para continuar os nossos estudos, já que nós estamos tratando de uma mecânica terrena e espiritual, é bom a gente relembrar alguns conceitos que a gente esquece. Então, ele coloca aqui para a gente, né? Vamos ver o que é uma frequência. Porque vocês vêm falando aqui frequência, a gente precisa entrar na frequência. A frequência do rádio, ela sintoniza com determinadas, né, frequências ondulatórias. Então, o que é uma frequência? Uma frequência é uma quantidade de ciclos em um determinado tempo. Ou seja, a frequência é o número de ondas que essa vibração vai produzir. E no caso do infrassom,
nós vimos ali que são poucas ondas e que a velocidade não é tão rápida. Então, toda vez que nós falamos em frequência, nós estamos falando em velocidade em tempo. Quanto de potência de ciclos a nossa mente, o nosso pensamento consegue produzir. A gente já vai ver um pouco sobre isso. Então, tem aqui no desenho para vocês, olha, frequência, né? Uma onda sonora com um ciclo. E várias ondas sonoras com um ciclo formam aí uma frequência, tá? Quando ele fala aqui em unidade de Hertz, ele está falando em uma unidade de medida que mede essa frequência. Então, para tudo, a gente dá um nome aqui na Terra, certo? A gente faz uma catalogação científica. Então, veja, se nós temos numa frequência 4 ondas fabricadas dentro dessa frequência, nós dizemos que a gente tem 4 ciclos por segundo, ou 4 Hz. É só isso. Não é mais nada assim mirabolante. Só para a gente entender que quando nós formos falar sobre a manifestação da fala, do pensamento e do sentimento, a gente tem que entender que tudo isso chega para as outras pessoas em uma determinada velocidade, em um determinado tempo. Porque depende daquele que está fazendo, lançando a vibração. Depende do emissor. O quanto nós podemos atingir um outro espírito com o nosso pensamento vai depender da capacidade de recepção e da capacidade de emissão. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Pode perguntar, viu, gente? Por isso que eu disse para vocês que a gente tinha que se atentar no começo a esse paralelo que ele está fazendo. Porque, veja, ele busca aqui os efeitos que o nosso espírito tem aqui na Terra, agindo sobre a matéria. E como isso acontece? E aqui agora ele vai tratar sobre os sons perceptíveis. E aí, vamos prestar atenção no que ele vai dizer aqui, que tem uma coisa muito interessante para a gente poder discutir aqui. Ele diz assim: aumenta-se a frequência das ondas, nascidas do movimento incessante do universo, e o homem alcançará a escala dos sons perceptíveis, mais exatamente qualificáveis nas cordas graves do piano. Então, ele está fazendo uma comparação. Nesse ponto, penetraremos a esfera das percepções sensoriais da criatura terrestre, os nossos 5 sentidos. Porquanto, nesse grau vibratório, as ondas se transubstanciam em fontes sonoras que afetam o tímpano, gerando os tons de Tartini ou tons de combinação, com efeitos psíquicos, segundo as disposições mentais de cada indivíduo. E aqui agora tem uma coisa muito interessante, eu chamo a atenção de vocês para isso. Talvez, assim, não sei se todo mundo passou por isso, mas na infância, a nossa mãe, o nosso pai costumava a brincar com a gente, falar assim: ele só escuta o que ele quer. Ele só vê o que ele quer ver. E eles estavam cobertos de razão. É a mais pura verdade, trazida aqui num linguajar popular. Porque o que André Luiz está nos dizendo aqui, tá, pessoal? É mais ou menos isso. Porque o som, tá? O som, quando ele chega para a gente, ele faz
algo muito engraçado que talvez poucos de nós sabemos. Eu até fiz aqui o slide, vou colocar aqui para vocês, né? Olha aqui, o que acontece com o som. Os sons ativam neurônios e produzem música interna em nosso cérebro. Os estímulos sonoros produzem a ignição, ou seja, né, eles dão a partida, né, dos circuitos neurais, resultando uma reação em cadeia das células cerebrais. O neurônio é responsável por perceber, interpretar e transmitir a informação do som. Nesse processo, cada célula contagia as células seguintes com maior ou menor intensidade, ativando ou suprimindo determinadas substâncias. E aqui a foto da música, do som chegando ao nosso cérebro e fazendo também uma grande sinfonia aqui com os nossos neurônios. Então, veja, pessoal, tudo que nós recebemos, né, de ondas, falando agora das ondas sonoras, quando nós recebemos essas ondas sonoras no nosso cérebro, elas fazem, assim, uma impressão nas nossas células, para que as nossas células, né, cada uma com a sua função adequada, transforme isso em efeitos psíquicos. Ou seja, nós iremos perceber através do nosso cérebro, da nossa mente, a música que estará ao redor, o som da palavra que o outro está falando. Vamos perceber em uma oratória ou não, alguns trechos a gente fica assim totalmente viajando, sem estar conectado, justamente porque nós não estamos interessados no conteúdo que está chegando. Quando é um conteúdo que nos interessa, esse conteúdo faz, então, essa impressão psíquica na nossa mente. Então, veja, aonde eu quero chegar aqui com vocês? Tudo que a gente ouve, que a gente recebe através do nosso tímpano, e a gente recebe, nós, dessa grande parte de tudo que a gente recebe, nós só tiramos aquilo que nos interessa. E assim também é para os desencarnados. Quando nós lemos uma obra de André Luiz que vem nos dizer que ele está do lado de um obsessor desencarnado e que esse obsessor não detecta a presença dos benfeitores, é porque ele está apenas recebendo no seu perispírito a frequência sonora, a frequência visível daquilo com que ele quer estar sintonizado. Então, quando um espírito superior ele quer, né, de uma moral mais elevada se fazer perceptível, ele consegue impressionar o perispírito de quem ele quiser. Isso é fato. Agora, um espírito imperfeito, um obsessor, um desencarnado, que não sabe o que está acontecendo, que está perambulando por aí, tentando se comunicar, se fazer visível, mas que ainda está preso aqui, né? Por uma questão de atração, de sintonia às pessoas, às criaturas humanas, elas não conseguem elevar essa frequência, perceber mentalmente a frequência que chega através das ondas. E nós temos como exemplo isso nós mesmos. Se alguém começar a falar com você e te fazer lembrar de alguma coisa que aconteceu na sua vida,
você não vai ouvir mais o que a pessoa está falando e vai tentar buscar na sua memória aquele fato. Então, a sua frequência que estava ligada à fala daquela pessoa já mudou para um outro tipo de frequência. Parece complicado, pessoal, mas assim, não é tão assim, né? Eu acho que de tudo o que nós estamos vendo aqui, já deu para a gente entender que enquanto nós continuarmos insistindo em não nos melhorarmos espiritualmente, em não avançarmos tanto na senda do conhecimento quanto na senda da moral, a gente vai continuar sem entender muita coisa. E aí, depois disso, ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala que, segundo as disposições mentais de cada indivíduo, aí na frase abaixo seguinte, ele diz assim: eleva-se o diapasão. O que é diapasão? Eu fui buscar aqui para vocês, é esse instrumento aqui, diapasão. Ele é um afinador, ele é um instrumento utilizável. Não sei se é utilizado ainda, mas ele foi inventado. E ele é um afinador de frequências para instrumentos ou vozes. Ou seja, todo mundo que vai usar esse instrumento, esse diapasão, ele bate nesse diapasão, fazendo com que ele emita um som, uma frequência. E é justamente nessa frequência que ele quer deixar o seu instrumento musical ou quer deixar a sua voz. Olha que interessante. E qual é a relação desse aparelho com o nosso perispírito, com o nosso espírito? Qual é a relação? Por que ele vem nos falar aqui que se eleva seu diapasão, o afinador de frequências? Porque a partir do momento que os nossos sentidos, por uma questão de elevação moral, conseguem captar outras ondas, outras frequências mais altas, nós estamos elevando também a afinação do nosso perispírito. Então, pessoal, afinar a mente, colocá-la numa frequência vibratória saudável, é sinônimo de reforma íntima e de busca por melhorar-se. Esse é o grande afinador de frequência do espírito. Para você, né, afinar a sua fala, a sua forma de pensar sobre a vida, sobre as pessoas, a sua atitude, a sua ação, o seu sentimento, você precisa fazer com que o seu afinador emita uma frequência elevada. E aí ele continua nos dizendo aqui assim: sons médios, mais altos, agudos, superagudos, na fronteira aproximada de pouco além de 15 mil vibrações por segundo, não raro o ouvido comum atinge a zona limite. Ou seja, hoje a gente sabe que até 20 mil vibrações por segundo, o nosso ouvido não faz essa percepção, é inaudível. Tá? E aí ele diz assim: há pessoas, contudo, que depois desses marcos ouvem ainda. Por quê? Porque elas já estão, né, assim, elas já vieram preparadas para captar esse tipo de frequência, porque o seu desenvolvimento perispiritual já alcançou esse tipo de frequência. E ele coloca aqui: animais diversos
quais como os cães, portadores de profunda acuidade auditiva, escutam ruídos no ultrassom, para além de 40 mil vibrações por segundo. É por isso que os nossos animais e até os nossos autistas têm essa condição de sensibilidade sensorial, auditiva. Por isso que se faz tanta campanha de barulhos, de fogos de artifícios, em comemorações festivas, para proteger e respeitar os animais e as pessoas que têm essa sensibilidade. Então, veja, não é frescura do dono do cachorro, não é frescura da mãe, de quem tem um transtorno do espectro, como TEA, como autista, né? Pedir para que se abaixe o som, para que se respeite em datas comemorativas, né? Quando essas pessoas, essas crianças, quando esses animais estiverem presentes. Não é frescura. É comprovado pela ciência que essa sensibilidade existe neles. Só que nós ainda no nosso egoísmo de espírito imperfeito, a gente só quer saber do nosso. Não, eu tô nem aí pro problema do outro, eu quero escutar o barulho do fogo, dos fogos do artifício. Eu tô nem aí para a casa do vizinho, eu vou levantar o som aqui na minha casa. Vejam vocês como nós estamos ainda arraigados no orgulho e na imperfeição. Então, nós precisamos nos atentar a essas questões de empatia pelo outro. Porque ninguém é obrigado a viver a vida que você quer levar. Não é isso? Nós temos que respeitar as limitações do outro, porque nós também temos limitações. E ele continua aqui nos dizendo, tá? Se encaminhando para o final, tá, pessoal? Que eu já vou encerrar. Prossegue a escala ascendente em recursos e proporções inimagináveis aos sentidos vinculados ao mundo físico. Depois ele vem tratar aqui sobre outros reinos ondulatórios, falando sobre, né, as oscilações mais curtas, dadas aqui pelo infravermelho, as micro-ondas, né? Todas essas manifestações, então, vão começar a impressionar aqui as visões, né? Os nossos raios-x, os raios gamas, a ação fotoquímica ultravioleta, todos esses raios ondulatórios, essas frequências, foram percebidas e catalogadas pelos homens e foram transformadas em benefício da própria humanidade. Mas o interessante é que no final desse capítulo, ele diz assim: semelhantes notas oferecem ligeira ideia da transcendência das ondas dos reinos do espírito com base nas forças do pensamento. Então, fica aqui a dica hoje para que a gente possa sair desse estudo pensativo. Nos reinos de ondas macro e micro ondulatórias que podem ou não compor a esfera dos seres pensantes, das nossas formas pensantes. Cada um de nós carrega, a depender do seu estado de caráter, o quanto você é bom, o quanto você é conectado com Deus, com a espiritualidade, o quanto você é generoso, é caridoso, tem fé, esperança, o quanto você tem de virtude, será o teu termômetro para você se localizar nos reinos das ondas, das vibrações
que são emitidas e recebidas pelos nossos pensamentos. Esse é o nosso grande termômetro. Você quer saber quais as dimensões que o pensamento pode alcançar, que o teu pensamento pode alcançar? Basta que você faça um exame de você mesmo. Quem você é como espírito. Então você saberá até onde o seu pensamento pode chegar. Lembrando que para nos conectarmos com Jesus, basta apenas uma fé sincera e uma oração. Então, pessoal, o Daniel fez aqui um comentário, vou ler antes de encerrar: a prática do bem constante, evoluindo a moral, cria certa autoridade sobre o obsessor, convertendo a ser bom e instigando ao bem. Olha, toda vez que a gente fala em obsessão, nós estamos falando em estados vibratórios muito difíceis. Muitas vezes o obsessor, Daniel, ele não dá ouvidos a alguns espíritos. Mas quando se trata aqui de uma autoridade moral, né, no quesito amor, e não na autoridade inteligência, imposição do querer e do poder. Quando nós falamos aqui em autoridade moral, nós estamos falando de alguém que vai olhar para esse enfermo, para esse obsessor, e vai tratá-lo como um irmão, como um filho amado. Então, a sua autoridade está na sua capacidade de amar. É dessa autoridade que a gente está falando. Qualquer coisa contrária dessa autoridade, nenhum obsessor vai respeitar. E o obsessor sabe, através da luz que a gente emana, o quanto nós podemos, né, vir em seu auxílio e o quanto nós temos ainda de imperfeições. Tá ok? Bom, pessoal, eu vou encerrar. Muito obrigada, viu, Daniel, pela sua pergunta. Eu vou encerrar porque a gente vai começar agora o programa Sexualidade e Espiritismo. A gente está estudando o livro de Divaldo, Sexo e Consciência. Espero vocês daqui o próximo sábado, às 8 horas da noite, para a gente continuar estudando agora o capítulo 2 do livro Mecanismos da Mediunidade. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve para mim aí no chat, nos comentários, que a gente vem depois aqui levantar essas dúvidas. É sempre importante nós deixarmos aqui claro que a gente não quer fechar, né, nem terminar nenhum assunto, porque a gente não sabe de tudo. Então, nós estamos aqui com o propósito de tentar aclarar um pouco os nossos conhecimentos, que são pequenos. Não é isso, pessoal? Mas eu espero vocês aqui, então, no próximo sábado. Muito obrigada, fiquem todos com Deus. E, vai começar agora a Sexualidade e Espiritismo. Me acompanhem lá também, não desliga não. Um abraço.